Olá, seja bem-vindo a mais um FG Entrevista, um espaço na sua TV Frei Galvão para formação e informação. Hoje nós vamos falar sobre a nova administração do Santuário Arquidiocesano de Frei Galvão, que vai ficar sob a responsabilidade da província franciscana da Imaculada Conceição do Brasil. E são com os novos freis da administração que nós vamos conversar. Estão comigo o Frei Diego Melo, que será o reitor, e os seus colaboradores, o Frei Leandro Costa e também o Frei Roberto Ichara. Muito obrigada pela presença de vocês, sejam bem-vindos. Obrigado, nós que agradecemos. E eu queria começar conversando com vocês a respeito da vida de vocês, da história de vocês. Frei Roberto, de onde que o senhor é? Conta um pouquinho da sua história para nós. Paz e bem, André, paz e bem a todos. Eu nasci em São Paulo, capital, né? E sou uma família de 5 irmãos, tem 4 homens e uma mulher, né? Papai e mamãe, a família toda é bem católica, tudo, graças a Deus, toda a família, né? Aí, assim, estudei em escola pública, depois eu fiz segundo grau técnico em mecânica, né? Aí cheguei a trabalhar um pouquinho. Aí depois em uma época de desemprego, aí como a gente é descendente de japoneses, tem mais facilidade de trabalhar no Japão, nas fábricas. Aí eu trabalhei 10 anos no Japão. O senhor foi para o Japão, então? Trabalhar antes de entrar no convento, trabalhei no Japão, nas fábricas lá, né? Que são chamados decaseques, né? Isso aí depois eu voltei, aí comecei a fazer acompanhamento vocacional, tudo. Ah, que bom, então o senhor experimentou uma vida lá fora, conheceu suas origens. Isso mesmo, Que legal. E o Frei Leandro? Frei Leandro? Eu sou da cidade de São Paulo, da capital também. Né? Também saúdo aqueles que nos acompanham neste momento. Nasci lá, me criei até os 14 anos com os meus pais. Nós somos em 6 filhos, dos 6 eu sou o terceiro. Tive uma infância normal, né? Como todo adolescente, como toda criança. E aos 14 anos pedi para conhecer um pouco mais da vida religiosa franciscana, né? Meus pais também são bem católicos, me incentivaram nessa caminhada e acabei entrando no seminário no ano de 2005 e depois fiz todo o processo vocacional junto à província da Imaculada Conceição e graças a Deus hoje estou aqui, colaboro aqui no santuário como padre, né, junto de Frei Diego e Frei Roberto. Que bom, seja muito bem-vindo. Frei Diego. Paz e bem, André, os confrades, aqueles que nos acompanham. Então, eu não sou de São Paulo, né? Os dois freis são daqui. É de São Paulo. Eu sou catarinense da cidade de Lages, fica na região serrana de Santa Catarina. E também nós somos em 3 lá na nossa família, 3 filhos. Meu pai é faleceu no ano de 2015. Então eu tenho a minha mãe lá, graças a Deus. Sempre morei com a família antes de entrar para o seminário, né? E também, como Frei Roberto, fiz uma experiência de trabalho. Trabalhei 3 anos e meio numa empresa lá. E aquilo foi uma experiência muito forte, muito boa. E nesse contexto, então, que eu fui descobrindo a minha vocação. E quando concluí o ensino médio foi que eu ingressei no seminário, né? E a vocação é muito importante. E qual é o caminho para essa vocação também? Cada um tem o seu. Como é que foi o seu, Frei Roberto? Então, eu fui assim, papai e mamãe, mas a mamãe é bem católica, tudo, quando ia na missa, eu era pequenininho, né? Ia na missa lá, aí eu olhava para o padre, assim, a figura do padre, sempre ficava admirado, né? Então, desde pequenininho, as pessoas perguntam, o que você vai ser quando crescer? Aí eu sempre falava que quero ser padre, né? Mas aí não tinha conseguido isso ainda. Mas ele chamava muita atenção, né? Aí veio a adolescência, na parte da adolescência, faz primeira comunhão, depois às vezes esquece um pouquinho, né? Assim, na caminhada de fé, de igreja e tudo. Aí depois se retornou bem forte a vocação, quando eu fui no Japão trabalhar nas fábricas, né? Aí lá eu tive a oportunidade de ler a Sagrada Escritura inteira. Consegui ler desde o Gênesis até Apocalipse, assim, né? Li bastante. Aí depois, quando eu fechei a Bíblia, falei, eu vou voltar para o Brasil e fazer acompanhamento vocacional, né? Que desejo voltou mais forte também. Aí, graças a Deus, fiz acompanhamento vocacional diocesano, franciscano, e no final do ano eu optei pelos franciscanos, né? Pelo carisma franciscano, São Francisco. E graças a Deus estou aqui. As orações de todos, da família também, né? Quanto tempo já de vocação? E de vocação?
Ixi, agora não sei, eu sou ruim de... O senhor entrou com quantos anos? Começou com quantos anos? A gente faz o aspirantado, primeiro ano de formação, com nós franciscanos, aspirantado lá em Tuporanga, Santa Catarina. Eu já tinha 32 anos de idade, já estava velhinho. Mas graças a Deus, eu tô aqui. Deu tudo certo, né? Deu tudo certo. Isso mesmo. O Frei Leandro começou desde cedo, né? Desde pequeno na vocação, né? Sim, com 14 anos, aí para os 15, eu criei esse sonho, vamos dizer assim, muito ainda ingênuo, até porque todo frade é convidado a fazer um acompanhamento vocacional. E com o andar da caminhada, você vai discernir a tua vocação auxiliado pelos frades, né, pelos encontros que ocorrem. Então eu entrei, meu chamado foi muito simples, eu digo, né? Foi também participando da vida da igreja, tendo um bom padre, que lá ele pôde, assim, do jeito que ele vibrava, pela vocação que ele vivia, aquilo me começou a tornar um questionamento. Por que não ser padre, né? Até então não tinha um conhecimento da vida religiosa franciscana, né? E houve na época, depois de todo um ano de acompanhamento, 2005, eu fui aprovado para ingressar no seminário e lá amadurecer mais a minha vocação. Então a partir de lá eu não tinha ensino médio ainda, então fiz o ensino médio no internato e dali eu penso que amadureci a minha vocação e depois dei a continuidade nas etapas próprias da vida religiosa, né? E o senhor sempre quis ser vocacionado religioso ou o senhor ainda pensou em chegar a ser diocesano? Então, a minha realidade era diocesana em Santo Amaro, ali em São Paulo, né? O bispo na época era Dom Fernando. Até então, até os meus 14 anos, eu fazia curso profissionalizante no Senai, era de panificação. Então, naquele momento, naquele contexto, eu me imaginava na área da gastronomia, talvez. E em São Paulo é muito valorizado, né, a gastronomia. Talvez um padeiro ali tradicional de São Paulo, não sei. Talvez seria essa a minha vocação, ou não também. Mas não é nada que eu trazia de berço, não. Foi algo que cresceu com 14 anos. Frei Diego. Então, como eu falei, eu trabalhava numa empresa lá em Lages e aí com os meus 15, 16 anos, eu comecei a trabalhar muito novo, já com 12 anos eu ajudava os meus pais na renda, vendendo salgadinhos, pastelzinho. Foi um tempo difícil lá na casa da minha família e aí eu vendi, então, né, comecei tudo muito cedo. E quando estava lá pelos 15, 16, me perguntava, né, sobre qual o sentido da minha vida, ia fazer o ensino médio, depois que faculdade eu iria cursar e assim por diante. E eu participava de um grupo de jovens que uma vez por mês ajudava na liturgia de um convento franciscano que nós temos lá em Lages. E a proximidade com os frades lá, né? Eu conheci um frade que me inspirou demais, Frei Bruno Krelin. A proximidade com eles, com a vida fraterna, com o jeito simples de ser, aquilo foi me encantando e foi sendo a resposta que eu, como adolescente, jovem, procurava. Então eu fiz 3 anos de acompanhamento vocacional, diferentemente do Frei Leandro. Eu decidi fazer o ensino médio fora do seminário, e isso foi muito bom, porque no meu caso, né, me deu a possibilidade de fazer a experiência do trabalho, do namoro, da convivência com a família e assim por diante. E aí então, quando eu terminei o ensino médio, com 18 para 19 anos, ingressei no seminário, na mesma turma do Frei Roberto. A gente é a mesma turma. Nós somos da mesma turma, éramos do mesmo quarto, né, Roberto? Puxa, a amizade começou já lá em 2002. Agora estamos juntos. Pois é. Tá vendo como são as coisas? Agora um quarto diferente. E aí, então, com 18 para 19 anos, ingressei no seminário, né? E diria assim que todos os sonhos que eu tinha como aquele jovem idealista, hoje eu, sem dúvida, posso dizer que já os realizei. Mas, graças a Deus, ao longo da vida nasceram tantos outros sonhos, os quais a gente continua perseguindo, né? Isso é muito bom. É importante, né, a gente ter sonhos, metas, claro, né, e objetivos. Frei Roberto, depois do ingresso, como que foi a caminhada do senhor? A caminhada. Aí o Frei Diego Ferreira pode até ajudar a gente a explicar desde o começo, para os nossos telespectadores que não sabem. A caminhada franciscana começa assim, a gente começa com um discernimento vocacional, né? Acompanhamento vocacional, 1, 2 anos, 3 anos, assim, mais ou menos.
Depois você está apto, né, para a vocação. Aí começa o primeiro ano da formação franciscana, chama aspirantado, em Ituporanga, Santa Catarina, né? O segundo ano é o postulantado, que é justamente aqui em Guaratinguetá, o Seminário Frei Galvão. O Seminário Frei Galvão. É o segundo ano de formação, chama postulantes, postulantado, né? Aí depois vem o terceiro ano, que chama noviciado, em Rodeio, Santa Catarina. Aí recebe o hábito franciscano. Aí faz a profissão, né, religiosa. Aí depois do noviciado, a gente vai lá para Curitiba, em Rondinha, a gente faz 3 anos de filosofia, né? Terminou a filosofia, a gente vai para Petrópolis, no Rio de Janeiro, e faz 4 anos de teologia. Mais ou menos no segundo ano de teologia, a gente faz a profissão solene, né? Solene. Alguns querem continuar irmãos, só religiosos consagrados. Só religiosos. Outros, além de ser consagrado religioso, né, irmão, quer ordenação sacerdotal, alguns, que é o nosso caso aqui, né, nós somos irmãos e sacerdotes. Sim. Aí depois da formação 4 anos de teologia, aí a gente recebe a primeira transferência das nossas paróquias, conventos, casas, né, onde a gente, na área de trabalho, nossa província, e lá aí começou, né, a minha caminhada foi assim. Minha primeira transferência foi na paróquia São Francisco, da Vila Clementino. Um beijo lá para todos da Vila Clementino, né, de São Paulo. Fiquei 4 anos. Depois eu fui para a missão em Angola, na cidade de Malange, na casa de formação, seminarista, né? Um beijo para todo mundo lá de Angola também. Depois de Angola eu fui transferido para Rocinha, no Rio de Janeiro, né? Aí fiquei lá na paróquia da Boa Viagem, um beijo para todo mundo da Rocinha. Depois eu fui transferido aqui para o Seminário Frei Galvão, já em vista do santuário, né? Eu e o Frei Diego. E graças a Deus estou aqui no santuário Frei Galvão. E agora o senhor está aqui conosco. E graças a Deus. E o senhor gostou da experiência, principalmente de Angola, de ver uma outra... Foi uma benção, né? O povo angolano muito acolhedor, muito sofrido, passou por quase 25 anos de guerra civil, agora está reconstruindo e lá tem muitas vocações, né? Graças a Deus, viu? E o Frei Eliano, como que foi? Passou por todos esses períodos, o senhor também foi ordenado padre, né? Isso. O senhor é sacerdote, e como que foi depois? As etapas são semelhantes, né? São iguais para ambos. Após terminada a teologia, eu fui transferido para Vila Velha, no Espírito Santo. Lá nós temos dois trabalhos, que é no Convento da Penha, também um santuário de mais de 400 anos. Quem o fundou foi Pedro Palácios, né? Um irmão que veio ali aquelas terras capixabas e ali criou uma devoção à Nossa Senhora das Alegrias, Nossa Senhora da Penha, né? Mas eu trabalhei num outro espaço, que é o Santuário do Espírito Santo, embaixo. Na verdade, a Paróquia do Rosário é uma paróquia que também tem uma história belíssima, talvez na história do Brasil, uma das que ela não fechou, né, desde que foi aberta um dia, né, com os sacramentos, com as celebrações e tudo. Então lá eu fiquei 2 anos e lá fui ordenado diácono. Depois dos 2 anos de lá, eu fui transferido para a cidade de São Paulo, o convento e santuário de São Francisco, onde Frei Galvão morou durante 60 anos. Aí ele atuou, enfim, e lá desbravou os muitos lugares e fez a sua missão. Fiquei 2 anos lá e no finalzinho do segundo ano da minha estadia lá no São Francisco, fui convidado a trabalhar na animação vocacional com o Frei Diego e dentro do pacote fui transferido aqui para o santuário dedicado a Frei Galvão. Ótimo. Essa é um pouco da minha caminhada. Frei Diego, o senhor. Então, como nós já dissemos, eu e Frei Roberto somos da mesma turma, então nós nos ordenamos em 2012. E ali, o Frei Roberto começou a caminhada dele em São Paulo. A minha primeira transferência foi aqui para Guaratinguetá mesmo. Não, o senhor veio para cá primeiro. Isso, antes de eu ser padre, ainda terminei a teologia no Rio de Janeiro, em Petrópolis, e vim e morei 1 ano aqui no Convento das Graças, né, que hoje é das Irmãs Seráficas. Desde aquele momento eu já trabalhava na animação vocacional da nossa província, né? Então encaminhando outros jovens que querem seguir, né, a vocação franciscana e também trabalhando com as juventudes. Então desde 2012 até agora eu sempre trabalhei nas vocações, embora morando em diferentes lugares. Então o primeiro ano foi aqui em Guaratinguetá, no Convento das Graças. Depois fiquei 6 anos no Convento São Francisco, em São Paulo, essa casa onde Frei Galvão viveu por quase 60 anos. Os 2 últimos anos eu estava num outro convento no centro de São Paulo, Convento Santo Antônio do Pari.
E aí, ano passado, setembro, né, vim para cá, já em função do santuário. E o Santuário Frei Galvão é o primeiro santo brasileiro, nascido aqui em Guaratinguetá. É um desafio para vocês, eu penso, não é? Porque é administrar um lugar onde milhares de romeiros vêm, né? E em busca de oração, de cura, né? E de aconselhamento. Dentro do que eu vejo que é o carisma de vocês, não é? Como é que é para o senhor, Frei Roberto, essa expectativa? E só para dizer, agradecer a Deus, nossa mãezinha, Frei Galvão, a gente está transferido aqui, né, para trabalhar a primeira fraternidade, né? Agradecer o povo de Deus, colaboradores pela acolhida, né? Então, São Frei Galvão é santo franciscano, a gente é franciscano também. E São Frei Galvão é da nossa província, é lá da Conceição, da mesma província nossa, né? Ele percorreu, morou, trabalhou nos conventos que a gente percorre também, mora e trabalha, né? Então, a expectativa é assim, acolher bem o povo, atender bem o povo, rezar junto com o povo, a devoção, a piedade, e que o povo de Deus, tanto os romeiros como os fiéis do Vale do Paraíba, de Guaratinguetá, né, da região, eles possam ver na nossa fraternidade a própria pessoa do Frei Galvão, sentir acolhido pelo próprio Frei Galvão, né? Essa é a nossa expectativa, agradecer o carinho e acolhido de todos vocês, viu? Tá certo, seja muito bem-vindo. Obrigado. Frei Leandro, para o senhor, a expectativa. Então, as nossas expectativas, acho que é de dois aspectos, penso eu. É que ele cresça fisicamente, tem a meta, né, de ter um santuário, né, com outras estruturas dedicadas ao santo, em honra e louvor a Frei Galvão, e também um crescimento espiritual, ligado ao carisma e ao legado que Frei Galvão aí deixou para a gente. Então essa é a nossa meta, e essa acaba sendo a nossa expectativa, né, e tantas outras que estão ao redor disso aqui. Frei Leandro. Eu comungo também disso que Frei Leandro e Frei Roberto disseram, né? Em primeiro lugar, a gente vem como uma fraternidade para viver a nossa vocação franciscana. Então, é a partir do nosso testemunho, da nossa vida franciscana, que nós acreditamos, né, nessa evangelização. E também acredito muito que São Frei Galvão tem uma proposta de um carisma, de um jeito de ser e estar no mundo que é uma resposta para os desafios de hoje. Então a gente quer divulgar cada vez mais, ampliar essa devoção e, diria assim, tornar este centro, este santuário de Frei Galvão, um centro de acolhida e de referência para todos os franciscanos e franciscanas do Brasil e até mesmo fora dele, não é? Então, acreditar que nós, como franciscanos, sempre trabalhamos em família, com o povo, com as pessoas. Então, quanto mais gente aqui, quanto mais dons, quanto mais pessoas, quanto mais devotos, para nós é a realização do nosso carisma, que é ser e estar e ser uma presença de Deus no meio do povo, né? Tá certo, é isso mesmo. Muito obrigada pela presença de vocês na FG Entrevista. Obrigado. Muito obrigada. E em nome, né, dos colaboradores, de nós da equipe aqui do Santuário Frei Galvão, queria dizer que vocês sejam muito bem-vindos. Muito né? obrigado. E que nós vamos trabalhar sempre juntos, né, em prol do melhor para o santuário, que, como a gente vê escrito lá no banner, é uma casa de cura e uma casa de oração. Muito obrigado a vocês que acompanharam conosco a FG Entrevista. Até mais e esperamos contar sempre com a presença de vocês.